Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, oh glória a Deus, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Ômega, Cristo, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Será que tem remédio pra curar? Será que existe cura nessa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do passado? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta
ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de... Boa noite, queridos. O mundo precisa de calma, de pausa, não é? E aí fica a mensagem aí desse grupo tão interessante, né? Como eles abordam aí a questão dessa ansiedade desse tempo aí de pandemia, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Uma boa noite a todos nessa linda noite de sábado, 17 de outubro, né? Estamos aqui transmitindo, né? Uma programação da Primeira Igreja Batista em Oiticica, e fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. E estamos lendo a Bíblia toda em um ano, e hoje nós estamos aí caminhando, né, para mais um dia de leitura da Bíblia. Hoje o dia 201, ontem foi o dia 200, né, e hoje o dia 201. Faltam aí, né, menos dias, os 366, então falta aí 165 dias para o dia 31 de março, e é uma contagem regressiva também para o aniversário da igreja, dos 20 anos da igreja, né? Da primeira igreja, 20 anos de organização da primeira igreja batista em Oiticica, quando estaremos lendo nesse culto Apocalipse capítulo 22, encerrando então esta campanha, né? Desta leitura da Bíblia em um ano, né? E eu não sei quando ainda, já tenho pensado, é claro que temos que ter todo um trabalho que a gente não pôde ter nessa campanha, nesse projeto, que é a leitura, né? Em ordem cronológica. Então, um outro projeto, não sei que ano, mas a ideia é de continuarmos lendo a Bíblia, né? Porque vale a pena. E espero que não seja em outra pandemia, não é? Mas Deus, ele está à frente de todas as coisas. Nosso muito obrigado a todos que estão conosco. Pedido diário, vocês se identificar no chat, né? Colocar aí. Se você não está conseguindo entrar no chat, talvez você não tenha o login, né? Então tem que fazer o login, vai entrar com o nome, dar o seu bom dia, ó, dar o seu boa noite, né? Estou pensando já na programação de amanhã de manhã. Também dizer quem está assistindo com você, todos sejam muito bem-vindos aí, é sempre uma alegria, né? Um abraço a todos aí. E nós vamos orar, e eu quero convidar então o pastor Joel Cardoso para estar então orando. Ele é pastor da primeira igreja, da Igreja Batista Memorial de Senador Camará, conhecida também como Comunidade Batista Pro Reino, e ele vai estar orando nesse momento. Oremos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez para esse nosso momento diário de leitura bíblica, de oração. Como de costume, nós vamos ler um pequeno texto da Palavra de Deus, depois vamos fazer uma breve reflexão e então vamos orar juntos. Hoje o texto está em Mateus 11, do 20 até o 24, que diz assim:
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Bom, o que nós podemos aprender com esse texto? Jesus está manifestando aqui a sua indignação, a sua ira contra aqueles que ouviram da sua palavra, mas menosprezaram a sua palavra e a sua disposição de amor. Nós precisamos ter em mente que Deus não admite ser escarnecido. Até pela sua própria natureza, Deus é um Deus que exerce o seu juízo. Nós temos que ter muito cuidado quando ouvimos a palavra de Deus e tratamos aquilo que somos orientados por ela com desleixo, ou mesmo escarnecemos e zombamos daquilo que alguém, em nome de Jesus, traz sobre a nossa vida e fundamentado na palavra de Deus. Cuidado para que você não provoque sobre você um juízo ainda maior naquele dia. Todos nós passaremos pelo juízo diante de Jesus Cristo. E Deus queira que sejamos encontrados por Ele como pessoas que honraram o seu sacrifício por nós e que deram valor à sua palavra e os seus ensinamentos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor que nos ligou novamente a ti e podemos agora estar na tua presença com adoração, com louvor, Deus, entregando os nossos corações, Deus, como oferta diante do Senhor, assumindo diante de ti, renovando o compromisso diante de ti, de viver a nossa vida de forma digna e honrada ao Senhor. Pai de amor, guarda o nosso coração, Deus, de tratar levianamente, Deus, as tuas orientações, as tuas ordenanças, as ordenanças do teu Filho. Que as ordenanças de Jesus e que o modo de vida de Jesus seja sempre aquilo que busquemos, Deus, para a nossa vida, para que sejamos alcançados por Ti no dia do juízo, como alguém aprovado por viver a semelhança do Teu Filho. Senhor, nos ajude em todas as condições que precisamos, Deus, para assim agir de forma mais tranquila. Que o Senhor seja com o nosso dia, que o Senhor nos guarde, Deus, e nos livre. Que o Senhor nos livre de todo mal. E não só de todo mal que pode afetar o nosso corpo físico, mas de todo mal também que pode afetar o nosso espírito e lançar a alma no inferno. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos livre e nos guarde das tentações. Que o Senhor cuide, Deus, para que Satanás e os seus anjos não tenham ocasião sobre nós, nem sobre as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor cuide, Deus, da família de cada um que está conectado agora, Deus, orando junto comigo. Que o Senhor, Deus, acampe os teus anjos ao redor das nossas famílias e edifique as nossas famílias. Transforma o coração daqueles que estão ao nosso redor, de forma que as nossas famílias se tornem um grande exército de anunciadores da Tua palavra. Senhor, eu te peço que cuide, Deus, da saúde. Te peço, Deus, que cuide da provisão, Deus, financeira. Te peço, Deus, que o Senhor seja com aqueles que choram, que eles sejam consolados, Senhor. Te peço, Deus, daqueles que trazem situações mais específicas e particulares de enfermidade, situações mais complexas, nós colocamos diante de Ti porque cremos, Deus, que para o Senhor não há nada complexo. O Senhor pode todas as coisas com o Teu querer. Te pedimos, Deus, que encaminhe, Deus,
cada situação que é colocada agora, particularmente diante do Senhor, mas encaminhe, Deus, debaixo da tua tão maravilhosa vontade, debaixo do teu conhecimento, Deus, porque tu conheces todas as coisas. O Senhor conhece onde vão dar cada uma das coisas que vivemos. Por isso, Deus, nos submetemos, colocamos diante de ti o desejo do milagre, o desejo da tua operação, mas fazemos tudo isso nos colocando, sobretudo, debaixo da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor receba esse dia e que cuide desse dia por nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, se você foi abençoado com essa palavra, que você seja um divulgador, que você possa compartilhar nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, para que outros possam se engajar nessa nossa disposição diária de leitura bíblica, de oração, de reflexão na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja cheio da paz do Senhor Jesus Cristo. O microfone. Amém. Um dia cheio de paz, ligar o microfone, né? Isso acontece muito, né? Hoje a maioria dos programas, por exemplo, esportivos, né? Ou que estão fazendo ali debates esportivos, a pessoa não está acostumada a ficar ligando o botão, né? Na transmissão da igreja você às vezes vai ver várias vezes isso, entre um vídeo, né? O microfone é ligado, porque a gente é muito, é um hábito, né? Que nós não temos, né? Mas estamos aprendendo. E quero agradecer todo o apoio que temos recebido, né? Nós temos feito transmissões sem recursos até, uma realidade que era não fazer, porque não temos o bem, a qualidade, né? Digamos assim, o material e as pessoas treinadas, ou fazermos e investindo aos poucos. E a igreja tem apoiado isso, tem encorajado, né? Então tem sido bênção de Deus realmente. Bom, mais uma vez uma boa noite a todos. Você que chegou agora, seja bem-vindo nessa noite linda de sábado, não deixando de dar aí o seu boa noite, né? Nós vamos então a alguns comunicados importantes. Hoje é Dia Nacional da Vacinação em todos os postos, acredito, do Rio de Janeiro, não sei se do Brasil, né? Estão abertos para atualizar o cartão de vacina, é importante aí. E já é um teste, né, para uma futura vacinação aí para a Covid e outras doenças também que vão desenvolvendo, né? Então é importante também essa questão da vacina, como ela é importante. Lembrando sempre, né, o outubro, mês das crianças, teremos o outubro, então estamos no outubro rosa e sábado, né, teremos a programação das mulheres em nossa igreja pela manhã, um cafezinho simples, nem todas podem estar devido à questão da pandemia, mas aquelas que podem vêm de máscara, né, e elas vêm com máscaras rosas, máscaras bonitas, né, e é bênção. No domingo, então, amanhã, pela manhã, às 9 da manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical no prédio, direto do prédio, classe única por enquanto, né? Falando sobre os primeiros 28 salmos, né? da questão da capacitação, né? Membresia sendo capacitada para fazer discípulos que tenham intimidade com Deus. A palavra-chave desta semana é intimidade com Deus. Não adianta nós ensinarmos algo se o seu coração não está íntimo de Deus. E a partir de amanhã, de segunda-feira, nós vamos trabalhar a questão da confissão. É muito importante o reconhecimento do seu próprio pecado. E quem tem intimidade com Deus, de verdade, confessa seus próprios pecados. Quem não tem intimidade, adora apontar os pecados dos outros. Tem prazer em falar dos outros, né? De 10 palavras, 9 são relativas à vida das outras pessoas. Porque ele se coloca acima do bem e do mal, que é um grande pecado, né? E uma perdição, porque a pessoa que é assim, ela não encontrou a salvação em Cristo Jesus. Ela acredita que ela pode se auto-salvar, né? Ela é o Jesus dela. E aí esse é o perigo, porque ela vai estar perdida e precisa se render a Cristo Jesus, né? Na sequência, teremos o culto da manhã, que na verdade é um breve culto, e com várias homenagens. Teremos ali homenagem dia dos professores, homenagem do Dia de Educador Cristão Batista, dia também do Educador Cristão Batista, né? Dia também dos Filhos de Pastores. São várias homenagens também ali nesse domingo, né? E é claro, uma mensagem que é um estudo. Eu vou só fazer uma breve introdução, como você se conecta com Deus, né? Sobre as 9 conexões com Deus aí. Então vale a pena você ter essa informação. E à noite, já entrando na segunda semana dos Salmos,
falam sobre confissão. Cristãos têm que continuar confessando seus pecados, já não basta já ter levantado a mão lá na hora, lá, já ter que ficar confessando pecado. O que os outros vão pensar, não é isso? E aí é importante o que a palavra de Deus diz, e isso daí é importante, né? Aí aqui, né, voltando a falar, amanhã é o Dia do Educador Cristão Batista, todo terceiro domingo, e estaremos lembrando, né, dos educadores cristãos. Em nossa igreja, se eu não me engano, eu posso estar cometendo uma falha, nós temos 3 irmãs formadas em educação cristã, hoje lideram o Ministério de Educação Cristã, a nossa irmã Solange Silva, né? E esse é um trabalho muito importante, porque, sobretudo para os batistas, né? Qualquer igreja, mas para os batistas, a educação bíblica, a educação cristã, ela vai além, né, do não faça isso ou faça aquilo, tá bom? Então amanhã nós vamos estar falando. E também estamos em campanha de missões, terminaremos a campanha no último domingo, mas não quer dizer que a igreja vai deixar de falar de missões, não, viver missões, né? Porque ele me amou, daqui a pouco vamos ver a próxima ênfase, né? O multiplico. E hoje também, dia 17, nós estamos orando pelo avanço do evangelho na região centro-oeste, né? Aí um pouquinho de geografia para lembrar qual é a região centro-oeste. Isso é muito importante. No meu tempo não tinha Tocantins, né? Agora tem ali, né? A questão de Palma, Tocantins ali, né? E é muito importante essa questão toda que nós vamos estar caminhando então com o Senhor, né? E vamos falar de missões então. Vamos então caminhar. Eu quero chamar então o vídeo da próxima ênfase, multiplico, amor, né? Amo, multiplico, oro, reparto. E vamos lá, já passamos na igreja e você vai poder rever nesta noite. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai, e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos indo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas
Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Bom do Bim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Amém, né, meus irmãos? Essa é a ênfase de hoje, né? A multiplico. Segunda-feira, porque amanhã é bem curtinho, porque é apenas os comentários, né? 17 horas. Mas na segunda vamos à terceira ênfase, que é o or, né? De amor, oro, né? E depois na terça o reparto. Depois eu vou trabalhar com vocês com as ênfases da Junta de Missões Nacionais, né? Essa, digamos assim, última semana da campanha de missões nacionais, tá bom? Que Deus a todos continue abençoando, fortalecendo. Né? Um abraço a todos que estão escrevendo aqui. Né? Nossa irmã Júlia, né? Filha do nosso irmão Alexandre e da irmã Shirley, já operou, já está em casa, teve alta hoje pela manhã. Né? Devemos orar pelos enfermos. Pastor Ricardo está com a perspectiva, a gente não sabe ainda, vamos aguardar, talvez estar conosco amanhã, né? No culto. Estamos aguardando também que ele seja totalmente recuperado. Ele já fez alguns movimentos. Também orar, né? Pelos irmãos. Amanhã, irmão Carlos Eduardo, nosso líder do Ministério de Missões, né, da igreja, estará pregando e levando missionários e pregando a região serrana. Orem pela viagem, tem serra, né? Ele tem que dirigir, levar os missionários, vai pregar, então ore por esse trabalho missionário da nossa igreja, né? E nossa irmã Ana Yamamoto, né? E já fechamos uma data para ela pregar na nossa igreja aqui. Já fechei com o pastor Rafael. E em breve vamos estar anunciando aí um domingo que a Ana vai estar pregando aqui, já falando um pouco desse seu início do trabalho como Radical Cristolândia. Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo. Nós vamos então aos comentários, né, da palavra de Deus. E eu sempre gosto de relembrar, né, de apontar. Nós estamos aí trabalhando o trimestre, a Igreja Missionária capacita os membros em discípulos de Cristo, né? E isso daí é muito importante. Estamos lendo Salmos, né, nessa semana, né? Hoje nós estamos lendo 21 a 24, amanhã 25 a 28, e assim vamos ler os 150 salmos em 5 semanas. Essa é só a primeira semana, né? E nessa parte aqui, então, nós estamos lendo, né, na parte 1, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que têm intimidade com Deus. Né? É muito importante na capacitação essa intimidade. Embora possa ser um assunto talvez meio subjetivo para alguns, né? Mas ele é profundo, né? Se você não tiver um amor pelo Senhor, você não entendeu o Evangelho realmente, né? Então nós vamos caminhar pela leitura bíblica
e nós vamos meditar então nesse dia 201, né, 17 de outubro, Salmos 21, 22, 23, conhecido Salmo 23 e o 24. E aí eu separei o Salmo 22, 1, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido, né? E aí, você que conhece um pouquinho da Bíblia já percebeu que esse é o texto em que Jesus fala na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? E aí nós vamos entender como a intimidade com Deus nos dá essa posição, né? Os salmos de hoje, né, os 4 salmos, eles apresentam ações de graças pela vitória, né, o Salmo 21, no 22 o sofrimento e vitória do Messias, né, que é o salmo que tirei a passagem de hoje. O 23 é conhecido, o Senhor como nosso pastor, e o 24 a vinda do rei, né, da glória. O verso de hoje fala sobre Jesus, né, e foi falado por ele na cruz. Você pode ler lá em Mateus 27, 46. Carregando os nossos pecados, Jesus foi afastado do Pai, porque o pecado faz separação, né? Pela primeira e única vez na história, Cristo, né, está afastado do Pai ali e sente a dor que a separação do pecado causa. Dor essa que a gente vai trabalhar um pouquinho na próxima semana sobre confissão de pecados, né? Que é muito importante, a gente não leva a sério às vezes isso, não entende como isso afeta o coração de Deus no sentido da santidade dele, né? Mesmo se Cristo ter pecado, ele sentiu essa dor. Devemos ser sempre sinceros diante de Deus. Isso é muito importante aí, não é? Pois nossas palavras bonitas e aquela voz impostada não o impressionam a Deus. Não é falando bonito. Você pode até orar bonito diante de pessoas, mas diante de Deus, seja você mesmo. Seja sincero, seja íntimo de Deus. Né? Não adianta querer impostar a voz. Não adianta, gente. Você não vai impressionar a Deus, né? Um dia eu ouvi um pregador falando, cara, eu tenho impressionado, Deus está impressionado comigo. Cara, a gente é pó, gente. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não veja, né? Então, tá mais para afagar o próprio ego do que tudo. Então, seja sincera. Isso, a gente vai ver o coração quebrantado, o coração honesto. Seja íntimo de Deus, né? Falar no particular o que sentimos e depois adorá-lo é a chave da oração. E o louvor que agrada a Deus, porque apresenta a fé daquele que adora. Né? Isso é muito importante, sermos honestos, né? E adorarmos. Deus não fica triste com a nossa sinceridade, mas ele se entristece com a nossa falta de fé. Né? Em Hebreus já fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia, seja sincero, né? Mas não duvide. Você já reclamou com Deus? Seja sincero, fala a verdade. Fala, eu já reclamei com Deus. Eu já reclamei com Deus. Reclamei até por ter me chamado para ser pastor, né? Diante de algumas situações, até quando, né? Os salmos eles dão. Claro que você não vai falar isso publicamente. Se eu fizer publicamente, ou pelo Facebook, pelas redes sociais, há um desequilíbrio, precisa de ajuda, talvez aí de um pastor, de um psicólogo, né? Para orientar, não há nenhum problema nisso. Às vezes dá um revertério, como diz ali, não é? Um amigo meu. Então, transparente. Ninguém é íntimo sem ser transparente. A intimidade que eu tenho com a minha esposa é de verdade, transparência. Não dá para enganar a minha esposa durante muito tempo. É impossível isso, né? Mas a Deus nós não enganamos realmente. Nós somos o que somos, precisamos ser o que somos. Então, falar a verdade, ser transparente, né? E aí, então, ele diz, o senhor está longe de mim. Deus não está longe, mas não é o sentimento. Deus me abandonou. Deus nunca abandonou ninguém, mas não tem esse sentimento. Então, diga para ele, estou me sentindo assim. Esse é o problema. Nós não compartilhamos sentimento, nem sabemos o que sentimos, né? Então, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Quero mandar um beijo aqui para o meu pai e para minha mãe, né? Um abraço aí para hoje, né? Passaram lá na igreja, algumas irmãs estavam lá, né? Dando uma geral na nossa cantina lá, bota tudo para fora, né? Ali, então, ai meu Deus, eu posso errar os nomes. Me ajuda aí, né? Esteve pela manhã a irmã Lúcia, a irmã Claudinha, a irmã Rosilda, a irmã Joelma, a irmã Rosângela Belarmino e a Júlia também estiveram lá dando uma geral. E aí, irmão Jatobá, né, e a irmã Luzia passaram lá e isso foi bom para a gente matar a saudade também, não é? Um abraço então para o Jatobá, para a Luzia e para a Flávia, né?
Deus abençoe essa família querida aí também, a todos os irmãos que têm trabalhado, servido ao Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja. Mais cedo o Zé Viana também esteve lá ajudando também, né? Já tu viu? Estou esquecendo os nomes, né? Então, se eu esqueci, por favor, me perdoe, né? Mas eu fico feliz com a igreja, que as pessoas não precisam de cargos para servir ao Senhor. Isso é um fato, né? O líder tem que estar presente ali, né, do ministério e tal, mas as pessoas querem servir a Deus. E isso é muito importante. Que Deus a todos abençoe. Vamos então louvar ao Senhor, né? E nós vamos agora à próxima canção, que é... essa aqui foi a irmã Cristiane que me mandou. Tanto aquela da janelinha também, né? O Mundo Precisa de Pauta foi Cristiane. E essa aqui é Pra Cima Brasil, uma versão muito bonita dessa música do João Alexandre. Tem tudo a ver com missões nacionais também. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Bonito, né, meus irmãos? Música clássica, né? Aí, oral, imagem, né? Uma bênção realmente aí. Pra Cima Brasil.
Mais uma vez, aí você que chegou agora, né? Já são aí 7h40 da nossa transmissão nessa linda noite de sábado. Não tá nem muito quente, mas tá fresquinho, né? Assim, pro carioca tá fresquinho aí, né? E tudo. E mais uma vez fica o convite amanhã, então, só para. Já fiz os anúncios, né? Mas quero convidar você para assistir. Você que não pode estar no prédio da igreja, mas pela internet, né? Assistir então amanhã, não é? 9 da manhã, de 9 às 11, porque está emendado, né? De 9 às 10, 10 às 11. Às 17 horas a transmissão e às 19 horas também, né? E isso daí é importante para todos nós aí, né? Deixa eu só fazer um barulhinho aqui, porque desconectou aqui. E aqui ao vivo, né, a gente tem que fazer tudo aqui. Então tem um barulhinho que vocês estão ouvindo aí, mas faz parte aí do processo do ao vivo, né? E você que está acostumado aí, tá vendo que eu estou de casa, né? Esse final de semana aqui, eu estou fazendo aqui de casa. Mas eu acredito que segunda-feira já possa fazer, já devo voltar a fazer lá do prédio da igreja lá. Lá é até melhor, né? Porque está mais afastado da rua, aqui passa muita coisa, o vizinho às vezes está com som alto, passa o carro das frutas, né? Ou do peixe, do ovo. Eu não sei como é onde você mora, mas aqui em Campo Grande passa muito carro vendendo coisas, né? E com alto-falante, agora inauguraram um mercado novo aqui perto. Então é bênção de Deus aí, tá bom? Então amanhã transmissão, né? Várias transmissões aí durante o dia, tá bom? Vamos então aos capítulos de hoje. Nós estamos lendo os Salmos, né? E hoje 4 salmos bem fortes, bem conhecidos. E aí então, primeiro salmo, salmo de Davi, gratidão pela vitória, né? E aqui então nós vamos começar a dar para ler um pouquinho, né? E meditar também. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação, né? Isso é importante, essa relação do rei, né? Que é Davi mesmo. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos teus lábios, né? Pois o supres de bênçãos, de bondade, lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Lembrando sempre, gente, que os salmos eram cantados, tá? Eu estou lendo, mas eles eram cantados, né? E dançados também, né? Claro, tem ritmos, né? Então tem ritmo que é de reflexão, ritmo que é de alegria, né? Cantos fúnebres aqui também. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todos sempre, né? Grande é a glória dele, por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste, né? Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Embora seja também para o rei, né, essas leituras, se aplica aos governantes, né, que é o princípio do governo. Nenhum governante será tão bom quanto a sua dependência de Deus, né? Isso é muito importante. A mão dele, né, alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Subiu antes do tempo aqui. Agora sim, 9, vou separar aqui com calma, senão rola antes, né? Tu farás como a fornalha ardente quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá, né, e o fogo os devorará. Para os salmistas, né, sobretudo para o homem do Antigo Testamento, a vingança sempre é o Senhor. Eles não deixam de compartilhar a dor, não deixam de confrontar o pecado, mas eles entendem sempre que a vingança pertence ao Senhor e o jeito dele vai fazer. Eu não preciso ver, eu preciso saber que ele vai fazer, né? E tem o juízo final, né? Que também é para todos. Destruirá da terra a sua posteridade, a sua descendência de entre os filhos dos homens, né? 11. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. É importante, né? Quantas vezes já como pastor disseram, pastor, estão armando para o senhor. Gente, deixa na mão de Deus aí, os que armam, né? Planejam o mal, Deus está cuidando, né? Podem derrubar o pastor? Pode derrubar o presidente? Pode derrubar o governador? Pode. Peraí, mas e Deus? Deixa. Se for da vontade dele, né? Sempre ele é o soberano, né? Porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, a tua força. Nós cantaremos e louvaremos teu poder. A dinâmica dos salmos é muito importante, porque o autor, né, o compositor, digamos assim, ele apresenta a sua dor. Ele não tem vergonha de falar a verdade com Deus, de ser transparente. Mas ele sempre louva ao Senhor. Ele exalta ao Senhor no início e no final, sobretudo no final, ele sempre termina louvando ao Senhor. Ele se dirige ao rei dos reis, sabendo de tudo isso. Então, esse é o Salmo 21. O Salmo 22 é um salmo ligado, né, ao Messias, e ele tem uma melodia, tá vendo? Olha, não sei se dá para ver aqui, Corça da Manhã.
Que melodia é essa? Os músicos, não sei se já descobriram aí, não é? Mas é possível aí, são as melodias que essas músicas eram cantadas, né? E aqui, ó, você vê Mateus 27, 46, eu coloquei na leitura, né? E Marcos 15, 34, né? Deus meu, Deus... deixa eu só voltar aqui, ó. Né? Um versículo bem conhecido. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido, né? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Gente, você já não teve esse sentimento? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. O religioso, não, Deus sempre... Não, peraí. Às vezes a gente parece, né, que Deus esqueceu de nós. É a noite escura da alma. Continue louvando ao Senhor, porque não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é, né? Contudo, tu és santo. Tá vendo? Sempre tem um contudo, né? Meio a tudo isso, entronizado entre os louvores de Israel. Não há um desrespeito de Deus. Não é uma afronta, né? Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Isso é um fato verídico, né? A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti, não serão e não forem envergonhados. Mas eu sou verme, né? E não ser humano afrontado pelos homens, desprezado pelo povo, né? Todos os que me veem zombam de mim, fazem careta e balançam a cabeça, dizendo, né? E aqui, uma referência também, né, a Cristo Jesus, é um salmo messiânico, ou seja, Messias é um nome hebraico para Cristo, Cristo é o nome grego, né, para Messias, que os dois significam ungido, o ungido do Senhor. E aí você vê várias referências à zombaria aí a Cristo, né? Confiou no Senhor, ele que o livre, salva, pois nele tem prazer. Também a questão da cruz, né? Falar, desce daí, você não confiou, né? Usa expressões bíblicas para atingir Jesus, né? Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe, né? A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus, né? Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me ajude. Então é o sentimento mesmo, né? Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, né? A comparação com os animais era muito saudável na época. Hoje a gente já tem que ter cuidado, né? Vai elogiar aí, né? Vocês vão ver isso quando chegar em Cantares, né? Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge, né? Derramei como água a todos os meus ossos se desconjuntaram. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, né? Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Né? Ele está relatando, né? Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Está bem magrinho, né? Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tá vendo? Mais uma referência. As referências do Antigo Testamento são muito grandes, né? Mateus ele é muito bom para falar isso lá do Evangelho, né? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te me socorrer, né? Um outro salmo também, né? Ele vai estar aqui. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão, do chifre dos búfalos, se tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, né? Aleluia. Tá vendo a certeza da vitória? Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no. Todos vocês, descendência de Jacó, temam-no. Todos vocês, posteridade de Israel, né? Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro, né? De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre, né? Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, né? Pois do Senhor
é o reino, é ele quem governa as nações. Isso é importante, né? Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó, né, se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida, né? E se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez, né? Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a vida cristã. O 23 é um salmo conhecido, né? Davi era um pastor de ovelhas, simples pastor de ovelhas, dormia com as ovelhas ali, e agora ele inverte a posição, né? Ele se coloca como ovelha e Deus como seu pastor. E nessa analogia ele escreve um clássico, né? O Senhor é meu pastor. Contudo, então, vírgula, nada me faltará. É uma afirmação, não tem nada. Porque como eu era um pastor, não deixava nada faltar às ovelhas, diz Davi, não é? Então, Deus vai fazer o mesmo, ele é muito melhor do que eu, né? Porque ele, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para as águas de descanso. Aquele pasto bonito, né? A água limpa ali, então. Também refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Era muito comum e é ainda, né? As ovelhas, né? Caminhando ali, seguindo o seu pastor, né? E às vezes a travesseira é complicada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E para apanhar também, né? Isso ajuda aí, né? Preparas uma mesa perante mim, estou lendo as versões antigas, né? Memorizado. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? E ele conclui dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Chegar na casa do Senhor, né? Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando. E por último, o Salmo 24, né? O Rei da Glória, né? E amanhã, então, nós vamos fechar aí até o 28, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, né? Na versão tradicional da RA, né? A RC, essa é a RA atualizada, é NAA, né? Essas siglinhas, né? Então, revista atualizada, que foi atualizada, se chama agora Nova Almeida Atualizada. Mas eu cresci como batista lendo a revista e corrigida, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Porque ele fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá lá? Né? Quem permanecerá no seu santo lugar? Sabe que é altíssimo, né? Ele vai do que é limpo, de mãos e de puro de coração. Isso é muito importante. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ou juramento, eu juro por Deus que tem aqui 1 quilo, né? Já ouviram essa história? Este receberá a bênção do Senhor, né? E a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Aí a versão que eu gostava era levantai, né? Levantem-se as suas cabeças, ó porta, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, né? Levantem-se as suas cabeças, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, né? E glória para o judeu é algo assim muito importante, né? E para a Bíblia toda também, a glória do Senhor é a visualização, né? A manifestação, né? Da presença de Deus. Que Deus a todos abençoe, continue sustentando, e a você uma noite de paz. Hoje terminamos mais cedo aí, né? Às 7h55, né? Então, temos um bom horário aí, mais ou menos. Vamos terminar às 8h, temos mais uma música. E amanhã vai ser mais curtinha, às 17 horas, tá bom, gente? Mas às 9 tem a escola bíblica, classe única, e o culto também seguido pelo culto, parte, né? Um culto mais reduzido. À noite o culto é normal, ainda falando aí, já apontando para a confissão de pecados, que é o tema da próxima semana. Começa na segunda-feira. Um abraço a todos aí. E vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos uma noite de descanso e um domingo na tua presença. Obrigado pela recuperação da Júlia, do pastor Ricardo e de todos os outros que estão se recuperando. Nos dê a tua bênção e a tua paz. Continuemos a ter intimidade com o Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.
Amém, queridos? Uma boa noite a todos e vamos encerrar então com uma música, né? E aí vou terminar com a irmã Iraci. Olha, a irmã Iraci cantando e louvando ao Senhor aí. Nossa irmã Iraci estará louvando ao Senhor então aí. Um abraço e boa noite a todos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é: te ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tem.